História política brasileira. Da proclamação da República à Revolução de 1930. Segunda etapa. Na transição entre o governo de Floriano Peixoto para Prudente de Moraes, ocorreu a Revolução Federalista, de 1893 a 1895. Uma guerra civil gaúcha disputada entre os federalistas, também chamados de maragatos, e os republicanos, também chamados de pica-paus. Os federalistas defendiam que cada estado, província ou departamento deveria ter um governo autônomo, enquanto os republicanos eram aqueles que propunham uma república administrada por um governo central, ou seja, um governo centralizador. Os federalistas tinham o interesse de fazer com que o Rio Grande do Sul se libertasse das mãos de Júlio Prates de Castilho, que na época era o presidente do estado do Rio Grande do Sul. A Revolução Federalista foi derrotada em 24 de junho de 1895 no combate de Campo Osório. A derrota causou grande comoção no lado federalista e acelerou o processo de paz que foi assinado no dia 23 de agosto de 1895 em Pelotas. Esta revolução trouxe um desgaste político para Floriano Peixoto, pois este era do lado dos republicanos, que propunham uma república administrada por um governo central, forte e centralizador, enquanto os federalistas defendiam que cada estado, província ou departamento deveria ter um governo autônomo. Antes do final da Revolução, Floriano saiu do poder sem fazer seu sucessor à presidência da República e viu Prudente de Moraes assumir o poder. Outro acontecimento importante no começo da República, este já no governo de Prudente de Moraes, foi a Revolta de Canudos, de 1893 a 1897, que foi uma espécie de movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais. Reunidos em uma comunidade do sertão da Bahia, esse movimento refletia a extrema miséria em que viviam as populações marginalizadas no sertão nordestino. Essa revolta aconteceu por causa de vários fatores, como as graves crises econômicas e sociais em que se encontrava a região naquela época, as secas cíclicas, o desemprego e também uma onda de crença na salvação milagrosa dos cidadãos daqueles arredores, influenciada por um líder chamado Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, na verdade um líder religioso, nasceu na vila de Quixeramobim, no interior do Ceará. Cresceu em uma família que possuía um padrão de vida mediano, mas até confortável. Durante a sua infância, pôde receber uma educação ampla e, com o passar dos anos, ele foi ganhando perspectivas maiores sobre o sertão e suas contrariedades. Ao se mudar para Canudos em 1893, Antônio Conselheiro iniciou uma pregação religiosa que defendia uma espécie de cristianismo primitivo. Em geral, ele defendia que os homens deveriam se livrar das injustiças e opressões das quais eram impostos a aturar, buscando sempre a superação dos problemas de acordo com os valores da religião cristã. Muitos fiéis acabaram por se identificar com suas pregações e, poucos anos, a região estava contando com cerca de 25 mil habitantes. Autoridades religiosas, econômicas e republicanos não gostaram de ver o que acontecia em Canudos e logo ficou claro que Antônio Conselheiro era uma ameaça à ordem local. Para os líderes religiosos, as pregações de Antônio Conselheiro eram uma ameaça ao poder da igreja sobre a população. Para os proprietários de terras, Canudos era uma afronta às relações de trabalho que eram impostas pelos fazendeiros à população local. Em Canudos, os trabalhadores eram donos do que produziam, não havia exploração do trabalho. Para os republicanos, a defesa da volta da monarquia clamada por Conselheiro e seus seguidores deveria ser punida. Após a retenção de uma carga de madeira pela população de Canudos, o conflito contou com 4 expedições militares, sendo as 3 primeiras tentativas das tropas do governo
derrotadas pelo Arraial de Canudos. Os povos do sertão estavam armados e resistiram ao combate dos militares. Porém, a quarta tentativa, as tropas do governo incendiaram o arraial, degolaram os prisioneiros e mataram grande parte da população, mais precisamente a sua maioria unânime. Durante o governo de Moraes, a economia brasileira continuava sendo predominantemente agrária. O Brasil era basicamente um país exportador de matérias-primas e produtos agrícolas, como café, algodão, borracha, etc. O café era o principal produto de exportação, responsável pela geração de grande fonte de renda e divisas. Porém, anualmente os preços do café vinham despencando devido à concorrência internacional, enquanto a produção interna aumentava. Mas os cafeicultores não eram prejudicados porque eram protegidos e amparados economicamente pelo governo federal. A industrialização ainda era incipiente. O governo tentou estimular a expansão industrial através da concessão de financiamentos para a importação de maquinários e criação de taxas alfandegárias que dificultavam a entrada de produtos manufaturados estrangeiros, que pudessem concorrer com os produtos similares aos produzidos no Brasil. Apesar da crescente crise econômica e das disputas políticas pelo poder, a República se consolidou no Brasil durante o governo de Prudente de Moraes. Então, na próxima videoaula, veremos como foram os governos dos que sucederam Prudente de Moraes até a Revolução de 1930. Muito obrigado e bom proveito à videoaula.